73ª sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal Pleno, a ser realizada nessa data, 19 de dezembro de 2023. Eu sou o presidente desembargador Coronel Rúbio Paulino Coelho. De forma remota, participa conosco o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que teve que fazer uma viagem de última hora e nos acompanha lá da cidade de Passos. Está me ouvindo bem, desembargador Marcelino? Boa tarde, senhor presidente. Ouvindo perfeitamente. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigado. Boa tarde, então, portanto, senhores desembargadores, doutor Eli, serventuários da Justiça, aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Antes de passar a palavra aos nobres desembargadores, eu quero apenas fazer um agradecimento, né, por essa última sessão do ano de 2023 e, mais uma vez, externar a minha alegria, né, de ter compartilhado com os senhores aí durante esse ano muito trabalho, muitas conquistas pelo nosso tribunal, pela nossa justiça militar, conquistas essas que foram alcançadas exatamente em virtude do comprometimento e do trabalho de todos, né, todos os desembargadores, juízes, servidores dessa casa, com a participação sempre presente, principalmente nos julgamentos do nosso Ministério Público, da Defensoria Pública, de advogados. Então, tivemos um ano bastante proveitoso e ontem, por exemplo, nós tivemos na segunda Câmara julgando 15 processos, exatamente para continuarmos na mesma linha, né, que tivemos esse ano. Estamos também agora julgando esses últimos cinco. Isso é centésima sessão. Centésima sessão, aí que beleza, né? E hoje também mais 5 processos limpando a pauta. Já temos sessão marcada para o dia 31 de janeiro, os processos que estarão prontos. Então, quer dizer, a dinâmica tá muito boa, muito consistente, e isso nos deixa muito felizes. Então, quero deixar aqui o meu abraço, reconhecimento, a minha gratidão a todos os senhores aí por ter dividido conosco esse ano de 2023. Também tivemos hoje pela manhã uma reunião muito proveitosa, conduzida pelo Coronel Sócrates e desembargador Fernando Galvão, os dois tratando do assunto muito importante, que é a recepção e o curso que será dado aos novos juízes que tomarão posse no dia 11 de janeiro, né? Então, o Coronel Sócrates e o desembargador Fernando Galvão afinaram a, esse curso de 480 horas que está a cargo aí, a parte didática, pelo desembargador Fernando Galvão. Trabalho muito bem feito, construído aí nesses últimos dias aí por ele e juntamente aí com a equipe já conduzida pelo Coronel Sócrates. Então a gente fica muito feliz, né, de ver que esses últimos procedimentos desse ano estão sendo tomados com afinco, com a responsabilidade e com a competência que é peculiar aos nossos desembargadores. Então fica aí registrado o meu agradecimento a todos os senhores. Nós vamos passar a palavra ao desembargador Jadir, se o senhor tem algum encaminhamento, desembargador. Senhor presidente, eu tenho, sim, senhor. Ao juiz de direito, meu amigo Roberto Apolinário de Castro, foi promovido desembargador no dia 14 de dezembro. Ele foi juiz há muito tempo, originário de Valadares, uma grande pessoa. Promoção e posse como desembargador. Roberto Apolinário de Castro. Ok. Obrigado. Todos de acordo? De acordo com a adesão do Ministério Público. Desembargador Marcelino, mais algum, doutor Jadir? Desembargador Marcelino, o senhor tem algum encaminhamento? Senhor presidente, depois desse longo concurso aí que Vossa Excelência teve à frente, presidindo, eu acho que, não por mim, mas eu acho que seria de bom tom por Vossa Excelência um voto de congratulações aos 6 juízes já nomeados pelo presidente do TJ, se Vossa Excelência entender pertinente, e seria feito pela presidência. Ok. Todos de acordo? De acordo. Ok, ótimo. É muito boa lembrança. E eles estão no entusiasmo, que não era, não podia ser diferente, né? Os contatos que estão sendo mantidos, uma alegria muito grande de já terem sido nomeados pelo desembargador Zé Arthur, e agora nós vamos dar posse no dia 11
de fevereiro, de 11 de janeiro, que é o último dia que antecede o prazo de 30 dias, né, após a nomeação, para que eles tomem posse. Mas depois, estamos trabalhando para que façamos, provavelmente na Marges, uma solenidade à altura, onde eles estarão com seus familiares, convidados, e uma recepção, onde receberão a toga, receberão a nossa comenda, num evento que estamos programando para provavelmente dia 7 de fevereiro ou 8 de fevereiro. Estamos ajustando com a mais lá. Ok, desembargador Marcelino, mais algum? Não, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado. Desembargador Sócrates? Não tem? Desembargador Fernando Galvão? Então, senhor presidente, nessa mesma oportunidade que mencionou o desembargador Jadir, foi promovido também o juiz Leopoldo Mameluque, e, e é uma pessoa excelente, um colega muito operoso no trabalho, né? E muito cordial conosco da Justiça Militar. Então, estender esses votos também ao doutor Leopoldo Mamelu, que hoje já é desembargador Ok, empossado no TJ. perfeito. Todos de acordo? Perfeito. Mais algum, doutor Fernando? Não? Com adesão do doutor Sarabando, adesão do Ministério Público. Desembargador James? Senhor presidente, se ainda não foi feito, para os novos eleitos para a administração do TRT 2024-2025, desembargador Denise Alves Horta e os demais. Ok, não foi feito. Eu tive com ela, fui lá no dia da posse, né? Cumprimentei, mas acho não, é muito bom esse encaminhamento, a nova direção, cumprimentando a todos, todos de acordo com a adesão do Ministério Público. Ok? Perfeito. E depois. Mais algum, desembargador James? Não. Não? Desembargador Fernando Armando? Senhor presidente, eu tenho um voto de congratulações a ser dirigido à nova diretoria reeleita, a diretoria, né, reeleita da Associação Mineira do Ministério Público, doutora Larissa Amaral, doutora Luz Maria Romanelli Ok, e os demais integrantes aquele voto que o da senhor chapa. iria fazer na semana passada, Isso. ficou para agora. O doutor Eli já tem todos os dados, todos de acordo? Com adesão pessoal do doutor Fernando Galvão também, e do Ministério Público. Ok, muito bem. Então vamos iniciar nossos julgamentos. Primeiro processo, representação para perda da graduação, processo 2000164, traço 07, relator desembargador Sócrates Edgar dos Anjos, revisor desembargador Fernando Galvão da Rocha, representante do Ministério Público, representado Frank Rodrigues Soares, curadora Rita de Cássia Andrade, advogado Evaldo Melgaço de Oliveira. Com a palavra, o relator, se quiser ir direto ao voto, fique à vontade. O senhor podia acionar o seu microfone? Eu Isso. vou direto ao voto, então, se me permite. Trata de representação para fins de perda de graduação oferecida em desfavor de Frank Rodrigues Soares, em razão de sua condenação a 6 anos de reclusão pelo cometimento de crime previsto no artigo 1º, inciso 1 da linha A da Lei 9455, combinado com o artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal. Tem uma preliminar condição de inativo da reforma. Eu digo que não tem razão ao pleito. A presente ação originária oferecida pelo Ministério Público de acordo com a condenação do militar praça oficial, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, então não há que falar nisso, eu estou passando para essa preliminar. A segunda preliminar de interdição, da mesma forma, entendo que a interdição civil do representado não interfere de forma automática na possibilidade de sua responsabilização na esfera criminal, conforme já me manifestei em outras oportunidades, também nesse sentido, é um entendimento também jurisprudencial que eu trago aqui, né, do STJ, a conclusão de laudo pericial, ora acostados aos autos, produzido no processo de interdição civil do acusado, é válida apenas em relação aos autos de sua vida civil, não sendo capaz de isentado da culpabilidade penal. Interdição civil, o paciente não indica
de forma automática sua inimputabilidade penal. E aí trago mais uma outra também do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nesse mesmo sentido. Tem aí passando também por essa preliminar, a terceira preliminar, laudo pericial de sanidade mental, melhor sorte não assiste a defesa no tocante de argumento que o representado se encontrava com a sua capacidade de entendimento e autodeterminação comprometidas, conforme o laudo pericial, que atestou a sua imputabilidade. No entanto, eu estou corroborando o entendimento manifestado pela doutora Procuradora de Justiça, no sentido que as conclusões extraídas do referido laudo não repercutem nesta representação para perda de graduação, tampouco no processo número tal, no qual foi proferida a condenação pelo crime de tortura. Vejo que a presente ação de representação para perda de graduação se pautou em fatos totalmente distintos, processados perante a vara de violência doméstica e familiar contra a mulher e do Tribunal do Júri da Comarca de Montes Claros, referente ao crime de tortura praticado em 21/11/2020 pelo representado contra a sua companheira, cuja condenação a pena de 6 anos de reclusão transitou em julgado em 20/4/2023. Ademais, como bem asseverou a doutora procuradora, ainda que o representado venha eventualmente a requerer revisão criminal para tentar alcançar o reconhecimento da semi-imputabilidade, também em relação ao crime de tortura, é incontroverso que a remota hipótese de acolhimento de tal pretensão jamais ocasionaria a diminuição da reprimenda de 6 anos para patamar inferior a 2 anos, pois somente poderá resultar na redução de apenas 1/3 ou 2/3. Feitas essas considerações, passo a análise do mérito. Ele fez tortura contra a esposa, questão de uma suposta traição, e levou para o lugar ermo, bateu, queria matar. Por sorte, ela saiu. Ele foi levando ela para um lugar lá que tinha um computador, que, segundo ela, por aperto, disse que ela teria, onde estavam as provas, que houve a traição, mas antes de chegar lá, conseguiu pular do carro e foi assim que salvou, né? Então, eu trago todo o relato aqui para com isso, mas eu vejo aqui que o senhor desembargador já leu. Então, ademais, senhores, ao contrário do que alega a defesa, não se pode dizer que o crime em tela constitui fato isolado na vida do representado, uma vez que a certidão de antecedentes criminais dessa justiça especializada noticia a existência de diversas ações em seu favor, só para conhecimento. Assim, entendo que é inquestionável a reprovabilidade da conduta delituosa praticada pelo representado, aliada à ausência de elementos que lhe são favoráveis, acarreta a conclusão pela inconveniência de sua manutenção da filial de comparação. Pelo exposto, estou julgando procedente a representação para decretar a perda de graduação do Frank Rodrigues Soares e, de consequência, sua exclusão das filiais da Polícia Militar de Minas Gerais. E eu devo esclarecer também, e ele já até está excluído administrativamente, mas esse é o meu voto, senhor presidente. Ok, como voto o desembargador revisor, Fernando Galvão. Acompanhe, senhor presidente. Desembargador Fernando Armando. Igualmente acompanho. Acompanha. Desembargador James. Também acompanho integralmente. Ok. Desembargador Marcelino. Senhor presidente, também acompanha integralmente razões e voto do relator. Ok. Desembargador Jadir. Acompanho o voto do relator e parabenizo pelo percussiente voto. Também acompanho o relator. Então, o Tribunal Pleno, por unanimidade, rejeitou as preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, julgou procedente a presente representação para decretar a perda da graduação do representado, Frank Rodrigues Soares, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar. Muito bem, julgamos agora a representação para a perda da graduação, processo 200016216237. Relator, desembargador James Ferreira Santos. Revisor, desembargador Fernando Armando Ribeiro. Representante do Ministério Público, representado Clodoaldo Josmar Duarte. Advogado, doutor Leandro Rolebar Ferreira. Senhor presidente, também um caso dos mais graves possível, né? Caso acontecido na cidade de Arcos, Minas Gerais. A doutora Elba Rondino representou contra o sargento PMQR, Clodoaldo Josmar Duarte, visando a perda de sua graduação em razão da sua condenação à pena de 10 anos de reclusão,
6 meses em regime aberto, além de 20 dias multa, sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 e 4, inciso 3, a linha D, e 347, parágrafo único, ambos combinados com 69 do Código Penal. Condenação do representado, imposta nos autos, tramitou na comarca de Arcos, Minas Gerais. No dia 15/10/2020, ele se dirigiu, Clodoaldo, à residência de seu irmão, Galhardo Emerson Duarte, no bairro Jardim Bela Vista, naquele município, com quem divergia sobre a venda de um imóvel que possuíam, fruto de herança deixada por seu genitor, quando, depois de arrombar a porta de entrada da residência, desferiu diversos golpes de faca em Galhardo, próprio irmão, inclusive nas costas, causando-lhe a morte instantânea em virtude de injúria torácica pulmonar bilateral com grave hemorragia. Ficou comprovado também nos autos que a vítima, anteriormente ao fato, ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica. Sequer pôde perceber o arrombamento de sua residência, fato que reduziu completamente sua capacidade de se defender. Além disso, ele incluiu no fraude processual que o sapato dele estava sujo de sangue. Aí ele foi na casa da vizinha, pediu um sapato emprestado, tentou burlar de maneira absurdamente esquisita, né? Esse crime horrendo. Foi passado para a defesa falou que ele tem 35 notas meritórias, 2 elogios, 31 menções elogiosas, 2 dispensas, 2 medalhas, A50 e, e outras coisas mais, né? Aí eu até assinalei uma situação que tem acontecido muito. Tem sido recorrentes os casos envolvendo militares detentores de conceito funcional A50 positivo, com rol considerável de recompensas amealhadas ao longo da carreira e contemplados com condecorações as mais honrosas, que vêm se desviando do caminho e se entregando às sanhas da criminalidade. Que o caso lá, por exemplo, da hexagrama, né? A maioria lá tem aquele monte de elogios. E alegou também que ele tem as pessoas que declararam a seu favor, né, para compor o processo, falando que teve um desempenho memorável, serviço relevante, profissional notório, aceitação da tropa e etc. Então eu comento mais sobre isso, cito uma, uma citação aqui do nosso eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, que fala: é certo dizer ainda que para alguns crimes independem quaisquer méritos pregressos dos militares. Este é um exemplo claro disso, sendo que nenhuma recompensa funcional é capaz de reverter a desonra irremediável que os representados, que no caso do Coronel Vacino, trouxeram à gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e a todos os militares deste Estado e da nação brasileira. Então, por tudo isso exposto, julgo procedente a presente representação, formulada pelo Ministério Público, decreto a perda da graduação do representado segundo sargento QPR Clodoaldo Josmar Duarte e, via de consequência, excluo dos quadros da PMMG. Quem é relator, então, dá provimento à representação para excluir o militar Clodoaldo, segundo sargento Clodoaldo Josmar Duarte, das fileiras da corporação, como vota o desembargador revisor Fernando Armando. Cumprimento o relator pelo excelente voto e acompanho integralmente, senhor presidente. Acompanha. Como vota o desembargador Fernando Galvão. Senhor presidente, acompanhe. Razões de voto. Acompanha também, desembargador Sócrates. Senhor presidente, acompanho o relator. Acompanha o relator, desembargador Marcelino. Também acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanha. Desembargador Jadir. Cumprimento o desembargador Jean pelo preciso voto e acompanho. Também Obrigado. acompanha. Foram 2 casos muito graves, né? O anterior e esse também, casos gravíssimos. E eu também acompanho e cumprimento o excelente voto do relator. Tivemos a oportunidade de ler com muita cautela. Então, proclamando o resultado, o Tribunal Pleno, por unanimidade, julgou procedente a presente representação formulada pelo Ministério Público
para decretar a perda da graduação do representado, segundo o sargento QPR Clodoaldo Josmar Duarte, e, via de consequência, excluí-lo dos quadros da Polícia Militar. Ok? Revisão criminal, próximo processo, 2000176-21. Relator, desembargador Fernando Armando Ribeiro, eu sou o revisor, desembargador Rúbio. O requerente é Eliezer da Costa Santos, advogado Arley Eduardo Boy, requerido Ministério Público. Com a palavra, portanto, doutor Fernando Armando. Senhor presidente, na pessoa de quem renova os cumprimentos a todos os presentes a essa sessão presencial remota de julgamento, saudando os eminentes pares, o eminente procurador doutor Sarabando, senhores e senhoras advogados, advogadas, servidores e todos os que nos assistem pela rede mundial de computadores. Eu estou conhecendo do pedido revisional, senhor presidente, uma vez que estão presentes seus requisitos de admissibilidade. A ação de revisão criminal tem por finalidade desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado, quando estiver presente alguma das hipóteses elencadas no artigo 551 do Código de Processo Penal Militar. Em caso, pretende o peticionário a revisão de sua condenação com base na existência de provas novas, consistentes nos laudos periciais emitidos na Justiça Comum pelo Instituto de Criminalística, após a prolação da sentença penal condenatória. Defende que tais perícias autorizam a aferir que houve a quebra da cadeia de custódia, o que entende afastar a confiabilidade e a eficácia da prova nova produzida e utilizada para embasar o decreto condenatório. Razão, contudo, a meu ver, não lhe assiste, senhor presidente. Conforme dispõe o artigo 158-A do CPP, Código de Processo Penal Comum, a cadeia de custódia trata-se do conjunto de procedimentos documentados que registram a origem, a identificação, a coleta, a custódia, o controle, a transferência, o acesso, a análise e o eventual descarte de evidências. Trago, nesse sentido, lição do professor Renato Brasileiro Lima, que aponta que a cadeia de custódia funciona como uma documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória, assegurando, assim, o rastreamento da evidência desde o local do crime até o tribunal. Fecho aspas, está na sua obra Manual de Processo Penal, páginas 608. Na hipótese dos autos, julgo que o requerente não apontou, de forma objetiva e concreta, qualquer falha procedimental que pudesse, de fato, comprometer a licitude, a idoneidade e a integralidade das provas extraídas pelo Ministério Público dos aparelhos celulares que foram posteriormente periciados. Limitou-se o peticionário a alegar, em razão do surgimento de laudos periciais amealhados nos autos, a ausência de comprovação da fidúcia da prova e negativa de vigência à norma referente à cadeia de custódia. Todavia, a meu ver, caberia à defesa demonstrar, concretamente, como a alegada manipulação da evidência digital teria interferido na confiabilidade dos elementos probatórios que foram utilizados para embasar a condenação. Principalmente se considerarmos o denso acervo probatório produzido nas ações penais militares que envolveram a Operação Hexagrama, conforme bem ponderado em parecer pela ilustre Procuradora de Justiça. Registre-se que, nos próprios laudos trazidos pela defesa, constam que os aparelhos celulares apresentaram indícios de tratamento adequado contra toda expoliação e adulteração
quando da realização da perícia pela seção técnica de perícias e crimes informáticos e fraudes similares. Pontue-se ainda, senhor presidente, que é possível constatar dos referidos laudos periciais que as extrações de dados se deram por equipamento de extração forense, utilizado mundialmente, solução Celebrit, que e tão somente após a autoridade judicial deferir, em 11 de março de 2020, o pedido do Grupo de Atuação Especial ao Combate ao Crime Organizado, GAECO, órgão do Ministério Público devidamente habilitado para a tarefa. É válido ressaltar, inclusive, que a Terceira Câmara Criminal do TJMG, ao julgar o feito em que todos os laudos foram realizados, reconheceu a idoneidade da prova e também afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia, conforme se vê do acórdão da apelação criminal número 1.0188.20.000756/8, que conclui pela ausência de indícios de inidoneidade da prova. Relatoria do desembargador Franklin Higino Caldeira Filho, julgado em 10 de fevereiro de 2023. Não bastasse, senhor presidente, eventuais falhas na cadeia de custódia não implicariam automaticamente nulidade ou ineficácia da prova produzida, competindo à defesa indicar o prejuízo da suposta falha, o que não ocorreu. Acompanhe o entendimento jurisprudencial de que não se pode falar em quebra de cadeia de custódia se não existe prova concreta ou indícios minimamente razoáveis de que houve qualquer tipo de adulteração da prova material, sendo, neste sentido, vários os julgados das nossas cortes superiores, sobretudo do STJ, de que trago aqui vários precedentes. Também do nosso Tribunal de Justiça, senhor presidente. Além deste caso, tão bem relatado pelo nobre desembargador Franklin, existem outros precedentes também do Tribunal de Justiça de Minas que caminham nesse mesmo sentido, que eu também colaciono no meu voto, de relatoria de outros desembargadores, como o desembargador Otávio Bocalini, desembargadora Paula Cunha. E dessa forma, senhor presidente, sendo as provas novas inaptas a invalidar o decreto condenatório, inviável, a meu ver, é o deferimento do pedido revisional. Por fim, julgo que o pleito de realização de diligência probatória formulado pelo requerente também não merece acolhimento. Conforme dispõe o artigo 555, parágrafo 1º do CPPM, o procedimento de revisão criminal de competência originária do tribunal não prevê a realização de diligências ou fase instrutória, de modo que deve ser instruído com os elementos imprescindíveis à comprovação dos fatos arguidos. Nesse sentido, também trago precedentes do Tribunal de Justiça de Minas e, fundado nessas razões, senhor presidente, eu estou julgando improcedente o pedido revisional em razão de ausência de comprovação das hipóteses previstas nos artigos 551 e 558 do Código de Processo Penal Militar. Ok. Eu também, como revisor, acompanho integralmente o bem lançado voto do eminente desembargador Fernando Armando, que traçou, né, com muita propriedade todos os aspectos, com jurisprudência farta a respeito, e também julgo improcedente este pedido revisional. Com o voto do desembargador James, Acompanho integralmente. também acompanha. Desembargador Fernando Galvão, Acompanho, senhor presidente, também razões e votos. acompanha. Desembargador Sócrates, Com o revisor, senhor presidente, também acompanha o relator.
E desembargador Marcelino, como vota Vossa Excelência? Também acompanho. Razões e votos, senhor presidente. Também acompanha. Desembargador Jadir? Também acompanho. Ok. Então, por unanimidade, o Tribunal Pleno julgou improcedente o pedido revisional. Temos agora um embargo de declaração, processo 20000054/08, relator desembargador Sócrates Edgar dos Anjos, embargante Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, advogado Eber Marques Lobato, embargado do Ministério Público. Com a palavra, desembargador Sócrates. Liga seu microfone, por favor. Cada gravação. É oportuno registrar que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido que o julgador não está compelido a refutar cada uma das teses, documentos e dispositivos legais contados pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. É nessa linha que questiona, com obscuridade e tal. É uma coisa muito simples, por isso eu estou rejeitando os presentes de vaga de integração. Ok, todos já tomaram conhecimento do relatório e do voto. Posso confirmar o voto que consta no sistema? Então, todos de acordo. O Tribunal Pleno, então, por unanimidade, rejeitou o presente recurso de embargos de declaração. E o último processo, ação rescisória 2000123-40, relator desembargador Fernando Armando Ribeiro, autor Roberto Antônio Leonardo, advogados Elídio Ferreira da Silva, réu Estado de Minas Gerais, procuradores do Estado, doutora Alessandra Nogueira, Nádia Arantes e Max Galdino. Com a palavra, doutor Fernando. Senhor presidente, se me permite uma síntese Pois não? também Claro. do voto, uma vez que já estão lançados os votos no sistema e já é de conhecimento de todos. Eu estou, senhor presidente, rejeitando as preliminares suscitadas pelo Estado e estou entendendo que a prova nova trazida pelo autor não abrange o atestado médico apresentado em 13/6/2017 e que não é possível, pela via da ação rescisória, a rediscussão da matéria já exaustivamente examinada no recurso de apelação, sendo incabível a procedência do pedido, posto que, ademais, o inciso 7 do artigo 966 do CPC é claro em prever que somente cabe ação rescisória quando o autor, depois de trânsito em julgado, obtiver prova nova capaz de, por si só, alterar o resultado da decisão rescindenda, o que não se verifica no caso concreto, pois, conforme demonstrado, a prova nova trazida pelo autor não afasta, na sua integralidade, os fundamentos que lastrearam a condenação, a decretação da sua perda de graduação. Digo, razão pela qual estou julgando improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários, que fixo com fulcro no artigo 85 do CPC em 20% do valor da causa e, entretanto, que devo suspender em razão de encontrar-se o peticionário sob o pálio da gratuidade da justiça. É como voto, senhor presidente. Ok. Todos também já registraram seu voto no sistema. Pergunto se posso proclamar o resultado, se há alguma divergência. Não havendo, então proclamo o resultado dessa ação rescisória. O Tribunal Pleno, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais e, no mérito, também à unanimidade, julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados com fulcro no artigo 85, parágrafo 2º do CPC, em 20% do valor atualizado da causa. Entretanto, por se encontrar o autor sob o pálio da gratuidade judiciária, foi suspenso a exigibilidade do pagamento. Então, esse é o resultado. Passo a palavra ao secretário, doutor Eli Alvarenga, para a leitura da ata. Ata da 73ª Sessão Ordinária Presencial de Julgamento, Tribunal Pleno, realizado no dia 19 de dezembro de 2023.
Presidente, excelentíssimo senhor desembargador Rui Paulinho Coelho. Presente, excelentíssimos senhores desembargadores Jadir Silva, Osmar Duarte Marcelino, Sócrates Edgar dos Anjos, Fernando Galvão da Rocha, Janos Ferreira Santos e Fernando Armando Ribeiro. Procurador de Justiça, excelentíssimo senhor doutor José Fernando Marreiro Sarabando. Aos trabalhos, proposições, votos de congratulações e felicitações. Proposto pelo excelentíssimo senhor desembargador Rui Paulino Coelho, com a adesão pessoal do doutor Procurador de Justiça, foi aprovado o voto de congratulações e felicitações com os novos juízes de direito do juízo militar, aprovados em concurso público para Justiça Militar e nomeados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desejando pleno sucesso na carreira da magistratura civil da Justiça Militar. Proposto pelo excelentíssimo senhor desembargador Jadir Silva, com a adesão pessoal do doutor Procurador de Justiça, foi aprovado o voto de congratulações e felicitações ao excelentíssimo senhor juiz de direito, Roberto Apolinário de Castro, pela promoção em posse ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja posse ocorreu no dia 14 de dezembro. Proposto pelo excelentíssimo senhor desembargador Fernando Galvão da Rocha, com adesão pessoal do doutor Procurador de Justiça, foi aprovado o voto de congratulações e felicitações ao excelentíssimo senhor juiz de direito, Leopoldo Mameluc, pela promoção e posse ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Proposto pelo excelentíssimo senhor desembargador Fernando Armando Ribeiro, com adesão pessoal do doutor Procurador de Justiça e com adesão pessoal do excelentíssimo senhor desembargador Fernando Galvão, foi aprovado o voto de congratulações e felicitações com a excelentíssima promotora de Justiça, Larissa Rodrigues Amaral, pela reeleição à presidência da Associação Mineira do Ministério Público, extensiva a toda a diretoria. Proposto pelo excelentíssimo senhor desembargador Janos Ferreira Santos, com adesão pessoal do doutor Procurador de Justiça, foi aprovado o voto de congratulações e felicitações com a excelentíssima senhora desembargadora Denise Alves Horta, pela posse ao cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Terceira Região, extensiva a toda a diretoria eleita para o biênio 2024-2025. Processo em pauta de julgamento, matéria criminal, representação para perda de graduação, processo EPROC número 2164, dígito 07. Decisão, Tribunal Pleno, por unanimidade, rejeitou as preliminares levantadas pela defesa, no mérito também a unanimidade, julgou procedente a presente representação para decretar a perda de graduação do representado Frank Rodrigues Soares, via de consequência sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Representação para perda de graduação, processo EPROC 2162, dígito 37. Decisão, Tribunal Pleno, por unanimidade, julgou procedente a presente representação, formulada pelo Ministério Público, para decretar a perda de graduação do representado, segundo o sargento PM, QPR, Clodoaldo Josmar Duarte, via de consequência, excluindo os quadros da PMMG. Revisão criminal, processo EPROC 2176, dígito 21. Decisão, Tribunal Pleno, por unanimidade, julgou improcedente o pedido revisional. Processo colocado em mesa pelo relator, em base à declaração, processo EPROC 20.054, dígito 08. Decisão, Tribunal Pleno, por unanimidade, rejeitou o presente recurso de embate de declaração. Matéria civil, ação rescisória, processo EPROC número 2123, dígito 40. Decisão, Tribunal Pleno, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pelo Estado de Minas Gerais, no mérito também a unanimidade. Julgou improcedente pedido, condenando a parte autora ao pagamento de custos processuais e dos honorários de sucumbência fixados em 20% do valor atualizado da causa. Entretanto, por se encontrar o autor sob o palio da gratuidade judiciária, foi suspensa a exigibilidade do pagamento. Nada mais havendo, foi encerrada a sessão. Ok, eu pergunto, senhores desembargadores, se há alguma observação na ata. Não havendo, a ata está aprovada. Quero, portanto, agradecer a presença de todos, do eminente Procurador de Justiça, doutor Sarabando, sempre muito bem-vindo a este tribunal, doutor Sarabando. Desejar a todos um excelente recesso, que se inicia a partir de amanhã, e retomamos as nossas atividades no dia 8 de janeiro. Nós estaremos aí no plantão e agradecer a presença de todos. Peço aos desembargadores para permanecer mais um minutinho para algumas informações administrativas e declaro encerrada essa sessão do Tribunal Pleno.